Como assim tu se diz nobre fiel do canal, mas ainda não garantiu uma camisa ou um moletom do seu personagem favorito? Sacanagem, meu nobre. Para de perder tempo, se liga nas camisetas e moletões que a loja Luffy Pro tem, a loja parceira do canal. É claro que você, um nobre fiel inscrito aqui do canal, tem aquele super desconto gostoso. Na hora da compra, usando o cupom ZONA10, você ganha 10% de desconto. Pô, meu nobre, pega uma peça do seu personagem favorito e ainda garantindo aquele 10% de desconto gostoso. Pô, tá de brincadeira, até eu já garanti o meu, cê é louco, tá muito top. Então, deixa de perder tempo e acesse o primeiro link da descrição e garanta a sua. Um jovem plebeu que a única coisa que ele tinha era seu esforço, e o que ele mais almejava era se tornar melhor que o loirinho, que também tinha o mesmo nome com a mesma pronúncia do nosso protagonista. Os dois se chamavam Leon, porém o Prota estava lá há 3 anos e nunca conseguiu superar o loirinho. Mas isso tudo muda depois que o Prota implora por ajuda dos deuses, que tiveram um pouco de pena do nosso meninão e mandaram uma espada super roubada para ele. Mas como que isso vai ficar? Fala aí, meus nobres, beleza? O recap de hoje vai ser sobre o Moá, que está aparecendo aí na tela. Eu me chamo Matheus, mas antes, peço de coração que se inscreva no canal. Também peço que deixe seu like, compartilhe o vídeo, estará me ajudando pra caramba. Agora chega da minha enrolação e vamos pro vídeo. Agora começa com o nosso meninão tirando o X1 contra esse loirinho aí. E como eu falei no início, os dois possuem os nomes com as mesmas pronúncias. Então, basicamente, os dois se chamam Leon. O problema era que o loirinho era muito melhor que o nosso protagonista, tanto em esgrima quanto a todos os aspectos. Mas a única coisa que o loirinho não tinha era o esforço do nosso meninão. O nosso meninão ficou putaço com ele por conta que ele não estava lutando a sério. O loirinho sempre luta como se estivesse brincando com crianças. Ninguém na academia real ousa lutar contra o loirinho, a não ser o nosso meninão. O Prota logo fala que isso acontece porque o loirinho fica brincando com seus adversários, e para muitos isso é como se fosse uma humilhação. O loirinho assume que pegou leve com o Prota, mas fala que ele tinha melhorado bastante. O nosso meninão pega a espada e pula em cima do loirinho, falando que o que ele mais odiava nele era essa atitude condescendente. Enquanto o Leão Loirinho brincava com o nosso Leão, o pessoal o venerava, falando que ele era incrível e que o nosso meninão não era páreo para ele. Mas mesmo o Prota não sendo capaz de derrotar seu, como posso dizer, xará, né? Ele foi o único que não foi derrotado com um único ataque. Em seguida, o Leão Loirinho derrota o nosso meninão de novo. Já faziam 3 anos que o Loirinho tinha se transferido para aquela academia. O Prota não conseguia superá-lo, não importa quanto ele treinasse, o quanto ele botasse todo o seu esforço naquilo. Apesar deles terem a mesma escrita, o Loirinho era diferente do Prota em todos os aspectos. O Loirinho parecia um protagonista de contos de fadas. O Prota não acreditava na história que ele era apenas um plebeu. No mínimo, esse cara teria que estar na classe nobre. Qual o sentido dele estar fazendo isso na classe dos plebeus? Será que era tão divertido assim entrar no caminho do Prota? Enquanto o Prota pensava essas coisas, chega o Loirinho perguntando se ele estava bem. Pô, mano, esses dois parecem Goku e Vegeta. O Prota não conseguia odiá-lo, porque simplesmente o Loirinho era muito gente boa. O Loirinho estende a mão pro nosso meninão, mas quando ele ia apertar a mão dele, chega essa garota chamada Chloe. E quando o Prota vê ela, ele simplesmente rejeita a ajuda do Loirinho, para não parecer fraco, né? O cara é esperto. Ela começa a brigar com o nosso protagonista, falando que ele começou outra briga com o Leão, e pergunta por que ele continuava tentando se sabia que ia perder do mesmo jeito. Enquanto o Loirinho tenta babar a Chloe, ela simplesmente só tem olhos pro nosso protagonista, velho. Em seguida, ela pega na mão do nosso meninão e vê que ele estava sangrando. Rapidamente, ela fala que vai cuidar do ferimento dele, mas o nosso meninão fica putaço com ela e grita dizendo pra ela não se incomodar com ele. Pô, mano, uma mina dessa dando mole pra tu e tu fica pagando de besta, velho, mano, tu é muito otário. Em seguida, o Prota vai treinar putaço. O nosso meninão sentia um pouco de inveja do Leão Loiro, por conta que ele tinha tudo, né, que o Prota não tinha. O cara era loiro, tinha suporte da família, era bom em esgrima, tinha um mestre roubado, tinha sangue nobre. Em todas as palavras, o cara se chamou de merda de todas as formas. Mas pior, que era verdade mesmo.
A única coisa que o Prota tinha invejável era o seu esforço. O Prota bate com tanta força na madeira, que sua espada de madeira acaba quebrando. Naquele mesmo dia, estava acontecendo o aniversário do Leão Loiro. O Prota, vendo que era um merda, começa a chorar e clamar pela deusa, perguntando qual era a razão de todo o seu esforço e da vida dele. O Prota cai na real, percebendo que ela não ia responder. Em seguida, cai algo parecido com um meteoro do céu. Na festa do Leão Loiro, a Chloe pergunta onde que estava o nosso meninão. O Leão responde que não fazia ideia onde ele estava. Ele jurava que o nosso meninão estaria na festa. Sabendo disso, a Chloe sai correndo dizendo que vai procurar o nosso protagonista. Existia uma profecia que quando o Leão Loiro completasse seus 18 anos, uma espada que destrói o mal desceria dos céus. Mas essa profecia, ela foi um pouco precoce. A espada caiu do céu antes que um membro que carregasse o sangue real se tornasse adulto, e caiu logo pro nosso meninão. A espada manda o Prota se levantar. O Prota fica desacreditado, né, mano? Velho, como que pode uma espada cair do céu? Mas beleza. A espada fala que foi o leão que tinha chamado ela. O Prota fica sem entender. Essa espada era uma espada santa. E ela fala pro Prota que ele tinha razão. Esse mundo realmente era injusto, enquanto as pessoas que têm tudo ganham ainda mais, e as pessoas que não têm nada perdem tudo. E ela fala que todos merecem uma chance, e em seguida pergunta se o Prota acreditava ser digno de tal poder. O nosso meninão bate no peito, fala que a realidade dele é muito injusta, por conta que, independente do esforço do Prota, ele foi classificado como bosta. Ele trabalhou duro para quebrar essa realidade e não queria jogar todo o seu esforço no lixo. Dito isso, a espada vê que deu a oportunidade para a pessoa certa e manda o Prota puxar ela. O Prota pega a espada e ele começa a sentir o poder dela. Em seguida, ela acorda pensando que tudo aquilo não passava de um sonho. Mas quando ele olha para a parede, a espada estava lá. A espada fala que essa foi a oportunidade que o nosso meninão recebeu e era bom ele não desperdiçá-la. Esse foi o caminho espinhoso que ele escolheu, e nem adiantava pensar que só porque ganhou a espada mais roubada do planeta, ele iria ficar forte. Ele tem que continuar ralando. Em seguida, a espada manda o Prota segurá-la para assim ver o nível de habilidade com a espada do nosso protagonista. Para assim ter um treino apropriado para o nível dele. O Prota estava preocupado caso alguém lhe visse. A espada fala que o Prota não deve dar desculpas a ninguém por coisas que não foram ensinadas a ele. Hashtag espada motivacional. Gostei. O Prota ficou motivadão. Filhão pegou a espada e começou a fazer os movimentos. Mas ele sentiu que tinha algo diferente. Agora ele conseguia sentir a força fluindo em suas mãos só por simplesmente alguém confiar nele. Realmente, isso faz toda a diferença. A espada manda o Prota parar, e quando ele viu a espada de madeira que o Prota estava utilizando tinha quebrado, o Prota fica sem entender, e a espada fala que ele não ia melhorar, apenas confiando em suas habilidades sem motivo nenhum. Também cita que o Prota treinou seriamente o básico, que não tinha o que criticar. A espada então fala que vai ensinar o Prota a movimentar o seu corpo, que era o fundamento das artes marciais. Em seguida, a espada manda o Prota correr o campo de treinamento até ela mandar parar. Cortando para a sala de aula, o Prota estava quase dormindo por conta que tinha dado seu máximo no seu último treinamento. Bom, a espada acorda o Prota todo assustado e pergunta no ponto de vista do nosso meninão o que lhe faltava. Ele fala que achava que era esgrima ou talvez a aura. A espada fala que o que faltava no nosso meninão eram seus olhos e que a partir daquele momento ela iria ensinar o Prota a ver corretamente. A bolinha manda o Prota usar o professor como exemplo, dizendo para o nosso meninão fixar o olhar nele por 10 segundos e tentar memorizar tudo. Um quadro negro, um homem de meia idade com cabelo cinza e olhos verdes, e que também estava segurando um bastão feito de madeira. A bolinha fala que acabou o tempo, manda o Prota fechar os olhos e começa a perguntar quantas linhas tinha escritas no quadro. O Prota fica confuso dizendo que a bolinha tinha mandado ele olhar para o professor. A bolinha responde que ele mandou o Prota usar o professor como foco e não olhar para ele. A bolinha fala que o Prota não lembra de nada por conta que ele só olhou para aquilo que o importava. E diz que a maioria das pessoas não usam seu campo de visão completo. Ela fala para o Prota focar em todo o seu campo de visão e memorizar cada figura como se fosse um desenho. E relaxar seus olhos para assim conseguir ver de modo vasto. Nisso, o Prota fica igual um doente treinando a visão dele no meio da aula. O pessoal olhando para ele e pensando, que moleque retardado. O Prota começa a sentir seus olhos arderem e sua cabeça quase explodindo.
Seu mentor fala que isso é ótimo, pois fadiga era só por conta que os olhos do Prota estavam secos. Mas no caso da dor de cabeça era diferente. Ao que parecia, a dor apareceu por libertar um atributo que estava dormente. Em seguida, seu mentor fala para eles continuarem o treinamento. E mesmo o Prota todo lascado, fala animado, entendido. Esse cara é realmente um psicopata, velho. As meninas olhando pra ele, esse cara é retardado. Os dois continuam treinando, avisando o Prota, fazendo perguntas e tal. Mané, o Prota chega em casa com a visão toda lascada. Pô, tá parecendo que esse treinamento era pra deixar o cara cego, velho. E não pra deixar o cara com a visão vasta. Tô começando a desconfiar isso aí. O mentor do Prota fala que para um primeiro dia até que foi aceitável, já que o nosso meninão não teria lhe pedido para descansar. O Prota olha para Bolin e pergunta: então, se eu pedisse para descansar, você deixaria? A Bolin olha pro Prota e fala: não. Fazia um bom tempo que o Prota não era levado ao extremo desse jeito. O mentor dele fala que tinha uma forma para ele não se acostumar com os treinamentos, já que se acostumar significa que ele teria estagnado. E no caso, era treinar trocando de método. Os pontos fortes do nosso Prota era sua estamina aprimorada, pela quantidade de treino absurdo que o Prota fazia, e sua mentalidade por treinar os movimentos fundamentais. Já o ponto fraco do nosso Prota era a rigidez, pela repetição dos mesmos movimentos fundamentais. Em outras palavras, faltava flexibilidade, tanto mental quanto física para o nosso Prota. O Prota questiona: e a aura? E a esgrima? O seu mentor então explica que a esgrima é basicamente usar os movimentos fundamentais adequados para cada situação, mas tinha uma esgrima ainda mais poderosa. Mas quem diabos iria ensinar isso para alguém com nada além de uma promessa de fidelidade? O Prota diz que seu mentor tem razão, e seu mentor responde que seria estranho o Prota parecer sabendo usar sua aura, sendo que ele nunca treinou isso. Portanto, ele ensinaria o Prota depois que eles saíssem da academia. Por enquanto, o foco do Prota era treinar até conseguir derrotar o Leão Loirinho. O Prota fica animadão, mas o seu mentor fala que isso não era o suficiente e que iria aplicar uma punição no nosso meninão toda vez que ele respondesse errado. E assim, o Prota treina na base. O mentor do Prota não estava assediando ele sem motivos. Isso era só uma coisa chamada de condicionamento operacional. Apesar da mentalidade do Prota ser útil, além da força de vontade do Prota, ele precisava de alguém para dar meio que um empurrãozinho de leve, sabe? Mesmo o Prota não concordando sobre a decisão do seu mestre, no fundo, ele sabia que Elcide estava certo. Seria impossível conseguir tudo começando amanhã. E já que ele iria ser punido cedo ou tarde, ele também deveria se decidir e experienciar logo isso. O Prota começa a ficar motivado e fala que vai conseguir desenvolver a resiliência correspondente também. O Elcide pergunta se o Prota iria querer mesmo esse treino e ele responde: manda bala. O Elcide dá um choquezão no Prota e o cara fica todo queimado na cama, velho. Isso foi só 5 segundos e como esse foi o primeiro, ele não conseguiu ajustar a força direito do choque. O Elcide fala que ia dar uma segurada na próxima vez, mas claro, a intensidade iria aumentando se o Prota ficasse errando várias vezes seguidas. O Elcide fala para eles darem seu melhor. O Prota fica putaço com o Elcide, mané. No dia seguinte, com o sol do Nordeste, né? O Prota já tava correndo igual o Bolt. Na aula tava usando sua supervisão. Chega o professor tava ficando incomodado. Em seu quarto também estava treinando plantando bananeira, com apenas um dedo. O cara virou Vegeta. Bom, o Elcide começa a fazer várias perguntas, né? Como quantos pombos tinham no telhado do dormitório. O Prota consegue acertar. Ele também pergunta qual voaria primeiro. O Prota também acerta. Em seguida, ele pergunta quantos pombos tinham na janela. O Prota fala que não tinha nenhum. Na verdade, aquilo era um corvo. E o Prota também acerta. Isso tudo com o Prota mal conseguindo ver direito, sem se esforçar bastante. Nada mal, né? O Prota conseguiu isso tudo em um mês. O cara tava evoluindo pra caramba. O Prota fica felizão e já pede uma pausa. Descansar, né? Carana de ferro. Mas quando ele menos espera, chega o Leão Loirinho atrás dele. Já fazia um tempo que o Prota não viu o Loirinho. E também fazia metade de um mês que o Prota também não falava com a Chloe. O Leão Loirinho fala que tinha ido lá por conta que ele estava um pouco preocupado com o Prota. Mas vendo que ele estava bem, ele já fica um pouco aliviado.
O Prota pergunta com o que o leão estava preocupado. Ele diz que estava preocupado porque fazia um mês desde que o Prota desafiou ele pela última vez. Ele pensava que o Prota tinha desistido igual todo mundo, mas pela cara do nosso meninão, parecia que ele estava bem ansioso para quebrar essa loira do Chan na porrada. O Prota pergunta se dava para perceber tanto assim. Menor, como que não percebe? Tua mão tá saindo até raio, parceiro. O Prota manda o loirinho vazar, já que ele tinha acabado seus negócios por ali, né? O loirinho fala que fazia um tempo que eles não conversavam. Então, por que não aproveitar esse tempo para tal ato? O Prota, frio e calculista, pergunta o que eles tinham para conversar. Já o loirinho fala que 10 minutos eram suficientes. Em seguida, o Prota senta do lado do loirinho e o leão loirinho pergunta se o Prota já tinha ouvido algum rumor que ele não era um plebeu. O nosso meninão paga de doido e fala, talvez. Mas qual era a necessidade de você estar me falando isso? Não parecia que você estava tentando esconder isso. O cara realmente meteu uma dessas, meu nobre. Ou talvez o Prota precisava conversar com ele formalmente por conta disso. Bom, o loirinho começa a ficar sério e fala que vai dizer algo ao Prota, mas pede que ele pense nisso como vindo do leão, que está escondendo sua identidade, e não de um simples calouro. O Prota concorda. O leão continua perguntando se o Prota sabia que ele tinha aceitado seus duelos por um lado. O Prota fala que sim, o loirinho poderia facilmente recusar todos os seus duelos, que mesmo assim ele não seria afetado de nenhuma forma. Era só ele recusar e não usar sua identidade, que estava de boa. Mas ele aceitava todos por generosidade do vitorioso. E ele dá um papo pro Prota, dizendo para eles terminarem logo com isso. O Prota fica assustado, achando que ia ser naquele momento. Mas o leão loirinho fala que não era naquele momento, mas que eles fizessem o seu próximo duelo ser o último. Com uma esgrima pura, sem aura como sempre, o bagulho tava parecendo uma despedida de morte da parte do leão, velho. Mas em troca, eles iriam usar espadas de verdade, ao invés das de madeira lá. E se ele vencesse esse duelo também, ele propôs que o Prota virasse seu subordinado. Depois disso, o Prota só tava de escutar. O Prota saca a ideia e fala que isso era tipo uma aposta. Mas em seguida, o Prota pergunta que garantia ele tinha de que o nosso meninão manteria essa promessa, já que não era nada como um contrato mágico, era apenas uma promessa verbal, poderia ser quebrada a qualquer momento. O leão fala que é verdade, se fosse feita com qualquer outra pessoa, mas no caso do Prota, ele sabe que ele honraria suas palavras, um homem inflexível que veio por todo esse caminho com o seu puro orgulho. O Prota pergunta se o trato seria se ele perdesse, ele viraria o subordinado do leão loirinho. O loirinho confirma e o nosso meninão fala beleza, mas e se eu ganhar? E observe que ele falou isso com toda a confiança do mundo, mas o loirinho não tava botando tanta fé na vitória do Prota não. Em seguida, o loirinho fala que daria o que ele quiser, mas calma, portanto que isso não ponha a sua honra e a de sua família em perigo. Esgrima arcana, métodos de cultivação de aura, elixires ou qualquer outra coisa. O Prota confirma e fala que decidirá no dia do duelo. O loirinho fala para o Prota lhe dizer quando ele estivesse pronto, já que ele precisava preparar o local. Ele precisava saber com 3 dias de antecedência. Apesar do Prota ter mostrado toda aquela confiança e tal, por dentro ele estava se cagando de medo, velho. O Alcide já percebe e pergunta se o Prota estava com medo, e diz que ele estava respondendo bem o preguiçoso agora há pouco, e pergunta se ele estava com medo depois de chegar tão longe. O nosso meninão fala que não era isso, ele só queria saber se realmente tinha ficado mais forte. Embora o treino do mês passado que o Prota tinha colocado em prática tenha sido muito difícil, ele não sentia que tinha ficado mais forte, tá ligado? Por isso que ele estava tão nervoso. Bom, o Alcide fala que o Prota tinha sim ficado mais forte, mesmo ele não percebendo. A visão é um tipo diferente de força. Era óbvio que o Prota não era capaz de senti-la, já que ele não tinha usado direito. Ele fala também que tinha tomado outras medidas em questão a isso, e que não era para o nosso Prota se preocupar.
O Alcides já lembra que o Prota tinha um teste físico mais tarde, então algo inesperado iria acontecer e nunca mais o Prota iria repetir aquilo de novo. E o Prota já fica como? Felizão. Bom, aqui já vemos o tal teste físico que o Alcides tinha citado. Bom, da última vez que o Prota fez esse teste, ele tinha ficado em último, embora as capacidades físicas puras sejam avaliadas sem o uso de mana. Os que ocupam os primeiros lugares eram sempre os da classe nobre, por conta que os nobres, além da aura, recebiam elixires e treinamento físico. Então, o nono lugar tava de boinha pro Prota. O Alcides pergunta qual o rank do outro leão, e o Prota já fala que ele sempre fica em primeiro, mas o Alcides já esperava por isso. Entretanto, ele parece que treinou bastante, mas não tanto quanto o nosso protagonista. Tinha uma prova nesse teste aí, que era uma corrida de curta distância, que era basicamente dar 2 voltas ao redor do campo. O bagulho tem 800 metros, e o Leão Loirinho fez isso em 1 minuto e 20 segundos. Em seguida, o Alcides pergunta em quanto tempo o Prota fez. O Prota tinha feito essa prova em 1 minuto e 40 segundos. 20 segundinhos de diferença, pouca coisa, hein? O Alcides manda o Prota não se assustar antes de tentar. Na verdade, era para ele não se assustar por já ter tentado, porque nesse caso, agora o Prota tinha ele como suporte. O Prota já fala que confiaria no Alcides, a prova começa e o Prota já larga na frente. Todo mundo vendo aquilo já fica impressionado. O Prota bateu seu próprio recorde e quase também bateu o recorde do Leão Loirinho. Por causa de 10 segundos, ele não bateu. O Prota conseguiu terminar o teste físico em 1 minuto e 29 segundos, superando seus 1:40. Pra tu ter uma ideia, até o professor ficou impressionado, achando até que o nosso meninão tinha aprendido aura. Mesmo o Prota dizendo que não, o professor disse que iria verificar. Nosso meninão manda ele em frente. Em seguida, o professor verifica e confirma que o Prota não tinha aprendido nenhum tipo de aura. E se ele tivesse aprendido, ela seria eliminada naquele exato momento. O professor vendo aquilo, fala que não estava acreditando que o Prota tinha mudado tanto em semanas. Em seguida, o professor fica curioso e começa a perguntar qual tipo de treinamento o Prota teria feito. O nosso meninão fala que só tinha treinado apenas os fundamentos básicos. O Leão Loirinho, vendo aquilo, já começa a ficar sério, porque ele viu que o Prota não era o mesmo fracote de antes. Bom, o nosso meninão já vai tirar satisfação com o Alcides, né? Pra saber o que tinha acontecido com ele. O Alcides começa a rir e o Prota manda ele parar e responder a sua pergunta. O Alcides começa a explicar ao Prota que não existia só a força que vinha dos músculos. Também existe o conceito do sistema nervoso. Os músculos, obviamente, têm neurônios conectados a ele. E a força que os músculos podem exercer depende do desenvolvimento desses neurônios. O Prota começa a entender, mas fica na mágoa por nunca ter ouvido falar disso antes, nem pelos professores da academia. E já que o Prota tinha treinado seu corpo várias vezes até o limite, o Alcides decidiu focar em seu sistema nervoso, aprimorando ainda mais sua força. Sabendo disso, o Prota pergunta o que o Alcides tinha feito para que isso acontecesse. Bom, para surpresa do Prota, foi só aquele castigo que o Alcides tinha aplicado nele, aquele choque de leve que o Prota estava tomando. Isso fortaleceu o sistema nervoso do Prota. Escutando aquilo, o Prota já dá um gritão desacreditado, meu né? Isso significa que toda vez que o Prota chegava até o limite, quando sentia aquela dor, como se seus músculos estivessem sendo rasgados, era por conta que o Alcides tinha soltado algo que estava adormecido por mais de 10 anos no Prota. A dor extrema que o Prota sentia toda vez que ele chegava até a falha do treinamento da visão, foi do processo de desenvolvimento do sistema nervoso dele. O nosso meninão já questiona o porquê que o Alcides não falou isso para ele antes. Mas o Alcides fala que se ele tivesse dito, o Prota ficaria deprimido. A razão do Prota ter dominado a visão foi para fugir exatamente dessa dor. O Alcides chamando o Prota agradecer a ele por ter feito tudo isso. Mas vamos pular esse diálogo chato e vamos pro que interessa. Era a vez do Leão Loirinho fazer a prova da corrida lá. O cara consegue bater o próprio recorde e ficar em primeiro como sempre, né? O Prota vendo aquilo parecia meio decepcionado com ele mesmo,
Mas o Elcide fala que era pra ele se sentir orgulhoso, porque iria ser estranho o Prota superar o mimado em apenas um mês. O Prota fala que sentia que podia vencer. Que podia não, na verdade, que iria vencê-lo. Aqui já vemos o Prota no dormitório perguntando qual seria o próximo treino. Bom, o Elcide fala que o treino de visão do Prota estava ótimo. E em questão da capacidade física do Prota, não tinha muito que ele pudesse fazer para mudar isso. Então ele decide que era bom o Prota pegar uma experiência em combate, para que o Prota pudesse efetivamente aplicar tudo que ele aprendeu. O Prota já fala que seria difícil conseguir experiência, e é por isso que o Elcide fala para eles saírem daquele lugar. O Prota implora para o Elcide ensinar esgrima para ele, mas o Elcide explica que seria impossível, por conta que para aprender a esgrima dele, o Prota também teria que aprender a aura. Então ele manda o Prota abandonar essas fantasias, por conta que, sabendo disso, seria fácil demais o Prota tomar contra-ataques do Leão Loirinho. E isso seria muito fácil para o Leão Loirinho derrotar o Prota. Então o que restava era o Prota conseguir experiência em combate. O Elcide já pergunta se tinha alguém que começaria uma briga com o Prota facilmente. O Prota fala que isso era uma academia, não uma favela. Não tinha pessoas assim naquele lugar. Mas vamos ser sinceros, até nós achávamos isso. Mas no dia seguinte, enquanto estava andando pela academia, aparece uns nobres chatos pra cacete, enchendo o saco do Prota, querendo quebrar ele na porrada. O Prota começa a tirar onda com os caras, até que chega um cara de cabelo branco, achando que ia baixar a moral do Prota. E o cara já chama o Prota pro X1. E claro, ele não ia correr, né, meus nobres? Ele já aceita. Mas o Prota dá uma condição para o figurante. Fala que quem supervisionaria a luta deles seria o instrutor Helmut. O figurante, todo emocionado, tá nem aí e já aceita. Mas será que o Prota conseguirá derrotar esse figurante chato na porrada, sem usar aura e tal? Se quiser saber como vai ficar isso aí, dá uma olhada no Mauá, ou espera eu trazer a parte 2, que irei estar trazendo aqui no canal. Tamo junto, é nóis e até o próximo.